Boa noite, desculpa o atraso, o Leandro Rossi assumindo o perfil da Debra Brasil para começarmos mais uma live. Enquanto isso, vamos deixando as pessoas entrarem. Dificuldade operacional um pouquinho aqui, mas deu tudo certo, finalmente. E aí, assim que as pessoas forem entrando, nós já vamos começar. Essa live faz parte do nosso projeto CEO Talks. Esse projeto do Debra Talks é mais uma iniciativa que tem o objetivo de conectarmos muitas das iniciativas que a gente vê no nosso dia a dia sobre atividade, sobre nossas empresas, sobre os nossos produtos, projetos, várias e várias iniciativas. E aí nada mais como uma oportunidade de conversarmos com as principais empresas, com os principais executivos que estão ali no dia a dia, cuidando das suas ações, cuidando dos seus trabalhos. Então, vamos, enquanto o pessoal vai entrando aqui também, hoje nós vamos ter uma das lives super aguardada e solicitada, porque uma das empresas que vão participar com a gente nos seus trabalhos, e por necessidade de todas as discussões que a gente vem tendo, é extremamente importante a gente Opa, começamos bem, já conseguimos a conexão. Grande Adrian, como vai? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Começamos com um pequeno dificuldade operacional de conexão aqui no perfil. A sistemática de live não estava armando, e aí, enfim, nada como um bom reset para voltar tudo e começar do zero e funcionar. Mas, Adrian, eu estava conversando com o pessoal, enquanto as pessoas vão entrando e vão se conectando, eu vou aproveitar o tempo e dar alguns recados que são importantes. Adorei a borboleta na sua camisa aí, né? Obrigado. Bem apropriada. Mas um dos grandes projetos que a gente tem feito esse ano, e aí eu não canso de dizer, nós, com essa questão de pandemia, com todos os desafios que a gente vem enfrentando, a Debra Brasil especificamente, nós reinventamos uma maneira de aproximar da sociedade, de conversar com as pessoas através desse programa que nós começamos, que é o programa Debra Talks. Esse programa foi um programa pensado, inusitado, e ele começou lá no mês de março, logo no início da pandemia. E a gente vai entrando na rotina e não percebe, às vezes. Essa live sua hoje está fechando quase o ano, né? Nós fizemos aproximadamente 60 lives esse ano. Um volume de horas de transmissão que nós tivemos no nosso canal do YouTube, de mais de 500 horas de conteúdo gerado como um todo. Acessos, informações, diversos profissionais passaram por este canal esse ano. E em Avant Premier, me permite, eu já vou avisar, ano que vem o projeto continua, mas nós vamos fazer uma mexida nesse projeto ano que vem. Esse ano foi um foco da gente tentar trazer muitos profissionais, vários temas. Trouxemos também a comunidade das pessoas para contar e dividir um pouco a sua história com a gente. E ano que vem nós vamos continuar com o programa, nós vamos continuar com o projeto, até porque o que dá certo a gente não pode perder e interromper. Só que nós vamos fazer ele de uma maneira um pouco mais diferente. Nós vamos pegar, às vezes, um tema específico que as mães, que a família, o pessoal da sociedade tem interesse, e nós vamos aprofundá-lo. Então nós vamos fazer mais de uma live repetida com um assunto específico, trazendo vários especialistas para falar daqueles mesmo assunto, porque eu acho que esse ano nós conseguimos aproximar das pessoas, levar informação, e agora é aquela coisa, nós vamos passar para uma nova etapa de aprofundar mais conteúdo. Então, eu tenho certeza que 2021, todos nós estamos doidos para 2020 acabar o quanto antes, né? E entrarmos em 2021, e a gente entra também com uma expectativa e várias novidades. Eu acho que vai ser bem bacana ano que vem. Eu acho que a gente já pode começar, nós já atrasamos um pouquinho, mas nada que
que vá perder, né, esse bate-papo que nós temos hoje. E hoje é uma grande satisfação e prazer receber você, Adria, representando, né, a Urgo Brasil. É uma das empresas que a gente tem um grande conhecimento, né, um destaque muito grande. É uma empresa que às vezes a gente está aqui no Brasil olhando, e acho que esse é um dos grandes propósitos de trazer o executivo da empresa, o número 1 da empresa no país, é porque por trás da Urgo no Brasil, existe uma Urgo no mundo, que tem tantas iniciativas, que é uma empresa líder de mercado. Então, eu acho que isso é muito legal, essa oportunidade de trazermos essas informações, a sua experiência, a sua vivência. E às vezes a gente encontra em algum congresso, em alguma reunião, e conversa tão pouco, tão rápido. E aqui não, a gente tem a oportunidade de conversar de uma maneira mais fácil, mais amistosa e com uma oportunidade de levar informação para as pessoas. E aproximar as empresas, que às vezes as empresas elas são muito conhecidas pelas pessoas, ou pelos produtos, né, por uma caixa de produto, por uma embalagem, ou às vezes pela equipe de venda que está no mercado o tempo inteiro procurando uma enfermeira, uma técnica, uma pessoa que está ali na ponta. Mas essa oportunidade de conversar com o executivo, o cara que está ali pensando o dia a dia, a estratégia da empresa, é uma bela oportunidade que nós estamos tendo hoje. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito legal. Para começar, não tem como começar diferente, né? Igual eu brinco, vamos começar pelo começo. Então, eu gostaria de primeiro agradecer a sua agenda, agradecer a sua disponibilidade e pedir para você trazer para todos nós quem é o Adria, como que é o seu envolvimento começou e chegou com a epidermólise bolhosa e como que você veio para o Brasil para fazer todo esse trabalho próximo de nós. Então, uma boa noite, muito obrigado, a bola é sua. Bom, boa noite, Leandro. Primeiro, gostaria de agradecer a Débora pela oportunidade de falar, de participar desse evento hoje à noite. Peço desculpa pelo meu sotaque, pelo meu português, que não é perfeito. Sou francês, a Urgo é uma empresa francesa e eu sou francês e por isso tem esse sotaque um pouco diferente. Então, me apresentando, eu me chamo Adria Mignot, tenho 38 anos, sou pai de 3 crianças, de 2, 5 e 6 anos. E trabalho na Urgo hoje há 11 anos e fiz toda a minha carreira e fora da França. Apesar de ser francês, nunca trabalhei para a Urgo na França. Trabalhei em 5 países, 3 continentes. Comecei no Vietnã, fui para Singapura, Itália, Índia e finalmente Brasil. Então foi uma jornada importante. A Urgo me deu essa oportunidade, porque a Urgo estava se desenvolvendo internacionalmente. E eu encontrei com EB quando eu trabalhava na Índia. Porque um dia chegou, temos uma criança que tem EB, que nasceu em Uttar Pradesh. O Uttar Pradesh é um estado bem pobre da Índia, na realidade. E a gente tentou fazer de tudo para ajudar, mandar produto. Ainda não tínhamos lançado os produtos da Urgo na Índia, etc. Infelizmente, esse nenê morreu. E isso era na época que eu tinha filhos muito pequenos, então foi uma dor pessoal também isso. Imagino. Porque me identificava com essa situação. Que seria se fossem os meus filhos, sabe? E logo depois começamos a entrar em contato com as pessoas da Débora na Índia e ainda a Débora não tinha formado a associação na Índia. Tinha as pessoas criando a Débora Índia. E eu começamos a trabalhar com eles. Participamos do primeiro congresso de EB na Índia, que foi no final de 2016. Em Bangalore,
participou o Dr. Palisson, que veio do Chile para esse congresso. E logo depois eu saí da Índia para ir ao Brasil, e o que eu não sabia, não esperava, etc., é que dentro da Urgo Brasil já tinha um projeto com EB. Então deu uma continuação para mim de poder continuar a trabalhar com EB, e aqui acho que uma das coisas que diferencia o brasileiro respeito ao que você encontra em outros países é a paixão que as pessoas têm em fazer as coisas. Trabalhar com paixão. E quando eu cheguei aqui no Brasil, encontrei a Mariana, que você conhece, que trabalha com a gente, que gerencia o projeto EB dentro da Urgo, e encontrei uma pessoa apaixonada com o trabalho com os pacientes com EB. E eu não sabia exatamente nada desse projeto, eu tinha a minha experiência da Índia, que era totalmente diferente, e quando você tem pessoas apaixonadas, você começa a pegar o trem deles, né? Você que é mineiro sabe o que é um trem. Então, são várias coisas. Um trem pode ser várias coisas, entendeu? Inclusive um trem. Para mineiro é assim. Então eu entrei no trem dela, da paixão, me interessei, me envolvi com esse projeto, e pouco a pouco toda a empresa aqui no Brasil começou a entrar nisso, e agora estamos trazendo isso para o mundo, para as outras filiais da Urgo, porque o Brasil, para a EB, é um pouco o país piloto, é o país líder, é o país que desenvolveu mais coisas nos últimos anos. Então, quem sou e como eu comecei a entrar em contato com a EB foi isso. Uau! Primeiro, vamos desmistificar uma situação aqui. O seu sotaque, o seu português é muito bom. Muito bom. Então, obrigado. O meu francês não é muito mais extenso, né? O Je suis Leandre, não vamos muito mais do que isso. Até com sotaque, Leandro, mas não tem jeito de ir. Né? Então, assim, você está de parabéns, você fala muito fácil, muito português. E uma das coisas, quando a gente se conheceu a primeira vez, que foi muito legal, desde o início, quando eu tive o primeiro contato com você, foi perceptível essa questão da paixão e da identificação com a causa da EB. É interessante, quando a gente começa a conversar de vários projetos, vários assuntos, mas quando foi falar de EB, a EB tem uma questão de cativar, né? Então, assim, isso é perceptível um pouco no DNA de vocês. E olha, aqui uma é muito legal. Tem um outro ditado de mineiro, né, que a gente diz, que não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Mas no caso da Urgo, a gente pode dizer com orgulho que o Brasil está balançando a Urgo Global em termos de EB. Isso é um orgulho para nós, acho que em termos disso. Conta um pouco para a gente aí. Vocês estão influenciando o headquarter seus com as atuações de EB no Brasil. Exatamente. Acho que a primeira coisa temos essa frase que foi falada por alguém aqui na empresa, não sei quem começou, mas essa frase é: uma vez que a EB entrar na sua vida, ela não sai mais de dentro de você. E eu acho que isso é verdade. E então a EB entrou na Urgo Brasil e não vai mais sair. E o que acontece é que nós começamos a trabalhar com a EB e a desenvolver tudo, porque não tínhamos, normalmente para as outras coisas, temos um marketing global que te manda os materiais e você adapta para o país. Ok. Mas para a EB, tinha poucas coisas dentro da Urgo, apesar de algumas experiências, de um estudo clínico que foi feito vários anos atrás, com 20 pacientes, etc. Mas materiais tinha pouco. Então a gente começou, então, não temos, vamos desenvolver aqui.
desenvolvemos a cartilha, começamos a entender melhor as necessidades dos pacientes, dos profissionais de saúde, relativamente à EB, e apresentamos isso para o grupo. E o grupo se interessou, porque eles falaram, lindo o que vocês estão fazendo, o impacto para os pacientes, o impacto que tem em fechar as feridas dos pacientes com EB, porque isso é a missão da Urgo. Nós o que queremos é fechar as feridas, cicatrizar. E é o que estamos tentando trazer e fazer junto com os pacientes que têm EB. Então, isso, quando nós mostramos esse trabalho, esse se encaixa perfeitamente com a estratégia global do grupo. E depois disso, outros países da Urgo começaram também a se interessar e a se envolver mais com EB. Foi o caso aqui perto no Chile, mas também na China, onde mandamos para eles vários dos materiais que foram desenvolvidos aqui e que eles traduziram, adaptaram para o contexto chinês. Então, Sim. E também na Europa, hoje, principalmente no Reino Unido, estão trabalhando com EB. Então, isso é um orgulho quando você, filial, consegue influir na estratégia global da empresa. É um grande orgulho. Sem dúvida alguma, eu tenho essa vivência, experiência de empresas multinacionais, e quando a gente é destaque realmente no global, é um orgulho muito grande. E você conseguiu perceber esse sentimento, porque às vezes, nós que estamos aqui no Brasil, quando você tem às vezes uma empresa multinacional, às vezes a sede não é no Brasil, a sede é fora, então necessariamente a gente tem aquele sentimento de inferioridade, porque a central, a sede. Então, você, com o olhar de fora, vindo para cá executar esse trabalho com essa vivência toda grande, inclusive Índia, enfim, Vietnã, outros locais, e depois vem para o Brasil. Acho que isso demonstra um pouco também da amplitude, o tamanho do Brasil em relação ao mercado, ao país como um todo, e principalmente com o sucesso do trabalho que vocês... eu tive uma oportunidade interessante, quando eu falo, não só eu, Leandro, mas a Débora Brasil, nós conhecemos a Urgo também, aqui no Brasil vocês ainda estavam chegando, recém-chegado, e nós tivemos no início, com muito orgulho, eu falo, foi um dos projetos que também mudou um pouco a referência da Débora Brasil, em termos de atuação, que foi um projeto que nós tivemos com a Fundação Urgo, direto lá na Fundação Urgo. Então, assim, de antemão, mais uma vez, eu reitero, eu agradeço toda aquela confiança que vocês tiveram em nós também lá atrás. A gente já tem muito conhecimento, e dentro do DNA da Débora, a paixão também é uma coisa muito forte, porque é um grupo 100% voluntário, não mede esforços, e cada dia a gente veio construindo referência, a gente busca o trabalho com a seriedade muito grande. E quando a gente teve uma parceria internacional, que foi com a Urgo Foundation, para o trabalho que a gente fez, foi um motivo de muito orgulho, e realmente também nos ajudou a mudar um patamar nosso de atuação, a ver um pouco como que era em relação ao mundo. E essa relação que a gente sempre manteve com vocês foi uma relação muito transparente em termos de compliance, em termos de governança. Desde lá de trás, a gente percebe que isso são valores imprescindíveis. E algumas coisas são muito importantes que você comentou em relação ao time, em relação às pessoas, em relação a essa identificação, ao cuidado com o objetivo que vocês têm, que é o cuidado de cicatrizar, que é o cuidado de fechar as feridas. E a EB, Adrian, eu posso falar também porque eu não conhecia a epidermólise bolhosa há cerca de 3 anos atrás, então isso realmente muda a nossa vida, passa a ser um pouco completamente diferente a forma.
E essa visão de cicatrizar e fechar a ferida, ela é uma visão muito ampla, é uma visão muito importante, porque além daquela ferida que a gente está vendo, as famílias têm uma dificuldade muito grande no seu dia a dia. Porque eu sempre falo eu tenho conversado muito no governo, não só o Ministério da Saúde, mas outros ministérios, direitos humanos, enfim, o próprio executivo do governo, e eu digo muito uma coisa que é o seguinte, as pessoas, às vezes, ela olha para uma doença rara, e eu passei a ser um advocacy em cima da doença rara desde quando o meu sobrinho nasceu, com muito mais foco, mas às vezes você tem uma doença rara que tem um medicamento igual a ela, por exemplo, sem comparações, mas que às vezes custa 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, um único medicamento, mas ele resolve a situação. E o caso da EB, ela é uma situação interessante, por isso que a gente só sabe quando a gente começa a gostar, a gente entra e passa a vida toda, porque pelo fato de ainda não ter cura, mas é uma rotina muito intensa e todos os dias. Então, eu acho que isso é uma visão que eu tento passar muito para as pessoas. Não é uma doença que você vai comprar uma pílula que seja... A discussão não é custo. Não é 2, 3 milhões de dólares que você vai resolver. Se fosse, não quer dizer que é fácil, mas é um raciocínio. Você está discutindo aqui sobre quebra de patente, você está discutindo sobre parceria de risco com a indústria, você está discutindo outras questões. Na EB, não. E esse exemplo do fechar a cicatriz, ele é muito amplo. Além da cicatriz que a gente está vendo, tem todo esse dia a dia. E isso é muito importante. E aí, por que de todo esse contexto meu, que é uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, vocês quando chegaram no Brasil, chegaram pequeno e foram crescendo, a própria equipe, o próprio time EB, e hoje vocês têm uma presença no Brasil, uma tentativa de cobrir, que é um país, né, continental, a gente sabe as dificuldades de todos, e uma das coisas que a gente preza muito, Adrian, é sempre essa relação que a Débora, o trabalho nosso é um trabalho do lado da educação, do lado da informação, e às vezes é um trabalho mais longo, não é um trabalho tão curto, de você simplesmente falar assim, é o produto A ou o produto B, usa e vai resolver, eu tenho o produto e pronto. Não, às vezes é um processo muito mais de educação das pessoas, de educação. E aí eu pergunto para vocês, desde quando a gente conheceu a Fundação, como que você vê isso e orienta a sua equipe em termos desse processo de educação, a busca pelos profissionais de saúde, porque são as pessoas que eu acho que é chave em todo esse processo da educação. Eu queria escutar um pouco você nesse aspecto. Não, você tem razão. É muito importante e duas coisas. A primeira é que temos que pensar que a EB não é só a ferida, é também todas as outras dificuldades que pode ter o paciente com EB, que seja problema dentar, que seja um problema no esôfago, etc. Sabemos que é algo, precisa de um cuidado muito maior do que simplesmente, não tão simples, mas do que só as feridas. Por isso que uma das primeiras coisas que nós fizemos, que nós construímos, foi de desenvolver uma cartilha de EB direcionada, primeiro, para as famílias, para os profissionais de saúde que encontram, para os familiares que estão em contato de um paciente com EB, e para ajudar eles de uma maneira simples, em poucas páginas, entender o que é EB, o que eles têm que tomar cuidado em cuidar dessa criança que acaba de nascer, ou dessa criança ou dessa pessoa que está com EB e que esse profissional de saúde precisa cuidar. O outro ponto, eu acredito, o nosso time, dentro do nosso time, são principalmente pessoas que têm uma formação de enfermeira e de enfermeira estomaterapeuta. E o maior papel delas e deles é junto com os profissionais de saúde,
de visitar eles e de falar com eles de EB, porque tem muitos lugares, você vai numa prefeitura, no interior de Minas, no interior de São Paulo ou de qualquer outro estado, o médico que está lá é a primeira vez na vida dele que ele encontra um paciente com EB. Ele não conhece essa doença. Então, o que nós tentamos fazer é tentar trazer para eles, esses médicos, essas enfermeiras, as informações que eles precisam para poder cuidar dos pacientes. Então, é a cartilha, é colocar em contato com a associação de pacientes, que seja a Debra ou outra, colocar em contato também com médicos e médicas que têm mais experiência no tratamento desses pacientes. Então, isso, trazer o conhecimento para essas pessoas. E um outro ponto é fazer esse trabalho dentro das maternidades. Acho que isso é algo que sei, a doutora Janine dedica muito tempo e vejo que é muito proveitoso e está dando resultados muito grandes, muito importantes, porque cada vez mais esses pacientes com EB são identificados, diagnosticados mais rápido, mas isso também é um trabalho que nós fazemos, de ir nas maternidades, de falar de EB, o que é EB, etc., para que o dia que acontece, que chega um paciente com EB, que nasceu um paciente com EB nessa maternidade, ele vai poder ser diagnosticado rápido e vai poder chamar a Debra para pedir referências, suporte e fazer o tratamento, dar o tratamento que essa criança precisa. Parece que você, além de ser um grande parceiro, eu brinco, quando a gente começou, parece que você fazia parte do nosso time quando a gente ajudou a desenhar o programa que é o Kit Borboletinha, que vocês conhecem, são parceiros, que é bem exatamente isso que você trouxe na sua fala aí agora. É tentar, o mais rápido possível, quando a gente é notificado, ajudar as famílias e ajudar os profissionais de saúde naqueles qualquer lugar do país. Esse programa, a grande ideia dele, de onde ele surgiu, né, foi um pouco dessa angústia nossa. A gente recebia, às vezes, contato falando assim, olha, nasceu uma criança e não tem uma estrutura, ninguém conhece nada. Então a gente ligava para as pessoas que eram dos próprios parceiros das empresas, correndo, tentando ajudar e tal. Nós falamos, peraí, vamos desenhar. Aí veio a ideia de desenhar esse programa, que é o Kit Borboletinha, que o Kit Borboletinha, que eu falo é o seguinte, além de tudo, ele traz além dos produtos que a gente doa para as pessoas, para as famílias, ajuda os profissionais a entender o que cada produto faz, né, porque até hoje o que a medicina disponibilizou para a EB é o cuidado, né, em cima dos curativos, é o cuidado em cima dos insumos para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida e uma melhora. Então a gente ainda não tem uma outra alternativa, então a gente tem que fazer com que isso seja feito da melhor maneira e não necessariamente da maneira que a pessoa possa conhecer. E às vezes a gente evita que a criança possa ter algum problema. Então quanto rápido a gente chega e consegue orientar aquele profissional de saúde, às vezes, Adrian, não é nem com o que ele deve fazer, mas às vezes orientar com o que às vezes não se deve fazer é tão importante quanto, ainda mais nessa fase do recém-nascido. A gente já pegou casos, esse ano na pandemia, e eu brinco, né, eu falo, Papai do Céu não combina com a gente, olha, não vou nascer nenhuma criança com epidermólise bolhosa porque nós estamos de pandemia, não tem como. Então o início da pandemia para a gente foi muito corrido, e eu falo, por trás de toda essa atenção nossa com o kit, além dos produtos, a gente tem todos os voluntários nossos que acompanham os profissionais, que ensinam, que treinam e fazem com que a família saia do hospital e vá para casa, porque uma doença rara, não dá para você cuidar, resolvê-la no hospital. Você tem que ter uma antecipação de alta, como diz os protocolos, né? E cuidar da pessoa em casa, que vai ser pelo resto da vida. Então, a doença rara, ela é isso.
você tem que ter a informação correta, você tem que ter a informação certa. E por trás do kit borboletinha, uma das coisas que a gente manda junto, que às vezes não está dentro da embalagem, mas a gente faz e constrói no dia a dia com vocês, parceiros, com os profissionais de saúde e depois com as famílias, é uma coisa que chama respeito. O respeito é uma coisa muito importante para todos nós, né? O respeito que eu digo assim, a família quando nasce, ela não sabe aquilo ali que está acontecendo, tudo é uma novidade para ela. Então, se a gente trata aquela situação com respeito, ela vai ser muito mais importante, ela vai sair diferente na frente. Se você tem os profissionais de saúde que estão ali ajudando aquela família, se você os trata com respeito, eles vão conseguir fazer um trabalho muito bem feito. Então, isso é uma corrente do bem, que eu chamo, que vai se formando, e no final das coisas, as pessoas, a pessoa com EB, ela tem que ser o ponto central da história. E eu vejo muito isso, Adrian, hoje, esses dias, novamente, a gente às vezes depara com certas situações de você tá com uma criança que às vezes nasceu numa situação com dificuldade, que é uma cidade, igual você colocou, uma cidade pequena, às vezes no interior que não tem aquele conhecimento, então a gente começa a orientar, e o time seus, igual eu brinco, se todas as empresas que são parceiras nossas, todo o time seus que está na rua, visitando, conhecendo, eles são as nossas vozes e o nosso ouvido, é o braço da DE, porque vocês têm uma capilaridade, todas somando, de descobrir uma criança o mais rápido possível, nos avisa, e a partir daí a gente consegue, de uma maneira respeitosa e transparente, fazer o bem para aquela criança e para cuidar daquela família. Então, hoje, esse último mês, a gente teve alguns casos que são assim terríveis de você tratar. Às vezes você consegue a criança, você começa a organizar a criança, você disponibiliza aquele tratamento correto, e às vezes chega uma pessoa de uma empresa ou de uma outra, uma enfermeira, e procura a família direto. Eu sempre condeno isso, porque a família, Adri, eu sei porque eu sou família e vivi isso. Se você chegar para mim e falar, olha, usa isso daqui, ou faça isso daqui que vai dar certo, a minha chance de acreditar é quase 100%, porque eu não conheço aquilo. Então, por isso é que eu sempre brinco. Quando a gente está no consultório nosso de dentista, estamos lá eu e você na recepção no nosso dentista. Quando chega alguém para divulgar um produto, ele não vai na gente lá mostrar qual é a pasta de dente, qual é a escova que é boa. Ele vai no dentista. Então, esse trabalho de educação ele é muito importante pelas empresas. Procurar os profissionais, capacitar os profissionais de saúde. Então, isso é muito importante e isso faz a diferença. Às vezes é mais lento, mas faz a diferença. Quantas vezes eu fico, às vezes, decepcionado e triste quando você perde, às vezes, uma criança e você descobre que, às vezes, teve uma conduta errada ou uma forma errada. Isso é muito ruim, porque a família, naquele momento, ela parte para uma situação com muita dificuldade. Então, essa orientação de vocês, e aí eu gostaria de escutar você um pouco, nessa orientação do seu time, essa relação que vocês estão lá na ponta, nas maternidades, nos hospitais, os profissionais, como que vocês entendem dessa forma? Que é muito além, né, Adrian, de só vender produto. É muito além, né, cara? O que eu acredito relativamente a isso é que quem cuida, quem trata o paciente é o médico. Isso é muito claro, porque sabemos que, como já falei, o cuidado do paciente com EB não é só cuidar das feridas e isso. Tem muitas outras coisas e tem que ter uma visão holística desse paciente. Então, nós, no nosso método de trabalhar, o mais possível, o que estamos fazendo é ir, trabalhar, às vezes encontrar como paciente, mas uma vez que nós fomos orientados pelo médico. É o médico que nos indica o paciente.
às vezes também o que acontece, sendo muito sincero, é que podemos ser procurados diretamente por pacientes. Porque o que acontece? Fiquei em contato com um outro paciente que me falou que ele está usando esse produto, que ele gosta, eu gostaria de usar também, então eu gostaria de testar. E nós disponibilizamos produtos para isso. Mas sempre, também, não vamos no paciente e voltamos a casa. Não, vamos no paciente, quem é seu médico? Podemos ir visitar o seu médico, apresentar os produtos para eles, para que ele possa, ou ele ou ela, possa avaliar se esse produto se adapta para esse paciente. Hoje, eu acredito que a nossa tecnologia, o UrgoTool, o UrgoTool AG, ele participa, ele tem o seu lugar para certas feridas, para certos pacientes, etc. Mas depende do paciente, depende da ferida, etc. E cada produto tem o seu papel. Então, isso é o papel do médico de avaliar e de orientar o paciente. Mas depois voltamos ao problema inicial. Encontramos em muitos lugares, em muitas regiões, estamos com médicos que têm muitas dúvidas, que têm um conhecimento reduzido sobre EB, sobre tratamento de feridas, etc. E não sempre tem a disponibilidade de um experto, etc. Então, é dentro disso que as nossas pessoas têm que orientar, avaliar e tomar as melhores decisões, mas sempre com respeito e respeitando que nós somos uma empresa, vendemos curativos, ok? Não eu não sou lá, então nós e é claro que é isso, participamos da educação e de tudo isso, mas o tratamento, as decisões medicais, não é da gente. Nós é do médico, é da enfermeira que trata esse paciente. E muitas vezes também da mãe, do pai, que estão tomando muitas decisões no tratamento dos filhos, porque eles cuidam desse paciente todos os dias, e eles conhecem, sabem muito o que o filho, a filha deles precisa. Ou mesmo o paciente, quando ele é adulto, ele sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que funciona com ele, etc. Tem essa autotratamento, não sei como falar, automedicação que existe com muitos pacientes, devido à experiência deles de 10, 15, 20, 30 anos com a doença, e eles se conhecem e conhecem a doença e o que eles precisam. O ponto que você trouxe é um ponto muito importante das pessoas, e você sendo uma empresa, né, além de multinacional, também líder de mercado, isso é muito importante escutar dessas diretrizes de vocês para esse foco na orientação do profissional. Por mais que o nosso país ele seja muito grande, muito extenso, nem todo mundo entende. E esse é um pouco do propósito da Debra, sabe, Adria? A educação, a informação, e é lento, é difícil, a gente sabe o tanto que uma pessoa quando não conhece às vezes da epidermólise, mas ela quando tem essa postura, ela quando tem esse processo de respeito com a família, com os profissionais, essa atitude de vocês, isso é muito importante a gente ter isso, e é muito legal a gente ver essa orientação sua, aproveitando até a live, que assim, o time da Urgo está presente na live como um todo aí, então é legal escutar o chefe falando, essa orientação da estratégia e da visão, isso nos deixa numa situação de muito conforto e entender essa forma de trabalhar. Porque, às vezes,
por mais que a família, ou às vezes até mesmo a pessoa com EB adulta, entenda daquela situação, ou o que, que é bom, ou o que, que não é bom, que ele vai, o que você falou é verdade, a pessoa vai entendendo ali o que, que é dito, mas às vezes ela não tem aquela visão sistêmica das ações que ela pode tomar. Às vezes, aparentemente, aquela situação é boa para ela, mas ela não consegue avaliar aquilo de uma visão sistêmica, né, holística, igual você colocou. Por isso que o profissional ele é ponto-chave. E esse trabalho de vocês nessa educação é um grande parceiro e um desafio para nós, e é a forma que a gente acredita de ser feito, sabe, Adria? É a forma que eu acredito, principalmente numa doença rara, que é onde a gente tem que ter, como eu falo, né, o conteúdo certo da maneira certa. Mas é um desafio. E é por isso que nós estamos aqui, é isso que nos move a ser voluntário, a liderar um trabalho desses e fazer com que a gente possa deixar o país numa situação de diferença. Isso é muito importante. Brincando, nós já estamos com quase 40 minutos de live, nós já estamos falando bastante, e aí eu vou aproveitar e ver algumas mensagens, a turma toda dizendo parabéns para você pela conduta, atuação, o pessoal, muita gente da empresa dizendo que é por aí, gosta mesmo da forma do trabalho, a empresa é uma empresa líder de mercado, então, enfim, várias coisas, várias pessoas, várias participações, contribuições, o time todo dizendo, mandando, nossa, é muita mensagem, uau! Esse lado educacional, a gente está comentando, é importante. Esse ano, um dos grandes projetos que a gente colocou no ar, e é um orgulho muito grande, nós colocamos o site novo da Debra no ar, vocês são parceiros nossos, estão lá, e ele é hoje, de fato, um portal de conteúdo muito grande, sabe? Eu sempre falo, você ter excesso de informação atrapalha, então você tem que ter a informação correta na dose certa para todos, isso é importante. O site da Debra hoje, vocês somos nossos parceiros, tem tido muito conteúdo. Esse trabalho de levar informação na ponta é um grande destaque. É difícil, mas é um grande diferencial. Ele é muito além de vender produto, né, Adri? É muito além de só desafio comercial. E eu acho que é isso que nos motiva, né? E nessa linha, pode completar. Acho que é bom porque a Debra, acho que cada um tem o seu papel, a empresa tem o seu papel, a associação de pacientes tem o seu, e a associação ela é objetiva, ela não tem interesse, etc., ela tem interesse do paciente de trazer essas informações para as famílias e para os profissionais de saúde e ter um lugar, onde vou encontrar informações sobre EB. Uma das fontes importantes é a Debra. Tem que ser a Debra. Sem dúvida. Sem dúvida, e a gente faz isso com... É difícil, é um trabalho, igual eu falo, é um trabalho de formiguinha no dia a dia, mas na hora que você vê as coisas acontecendo, dá um orgulho muito grande para todos nós. Mudando de assunto, eu queria aproveitar essa visão sua multinacional aí como um todo, e trazer para a gente aqui no Brasil, porque eu falo assim, o grande benefício de você trabalhar em parceria com uma empresa multinacional é que você está aqui no país desenvolvendo diversas ações, mas por trás tem tantas coisas acontecendo, o P&D, o R&D da empresa, diversas situações, e aí uma das coisas legais e você quando tem esse papel de country manager, né, é trazer para o país, da mesma forma que você levou a experiência de EB para o restante, mas é trazer para cá, para o Brasil, o que mais que a gente tem de oportunidade dentro da Urgo Internacional e o que você tem visto para os próximos anos de desafio como um todo, aproveitando também o seguinte, a Urgo ela não atua só na EB. Quais são os principais segmentos? O que a gente traz de aprendizado disso? Fala um pouco para a gente, porque assim, é uma oportunidade, às vezes, muito importante ter o executivo que tem a visão do todo da empresa para o Brasil. O que a gente pode esperar de vocês? Tá. Então, como eu falei, o nosso propósito como Urgo é fechar feridas. E uma das características da Urgo, eu acho que isso é uma das vantagens de ser uma empresa familiar. Uma empresa familiar
é uma empresa que não trabalha para fechar o trimestre, é uma empresa que trabalha para passar a empresa para a próxima geração. Então, que consegue ter uma visão a meio e longo prazo. Isso é um grande orgulho em trabalhar na Urgo por esse motivo. E então a Urgo sempre investe em P&D e temos mais de 100 pessoas trabalhando com inovação e P&D na Urgo e gastamos em torno a mais de 100 milhões de reais por ano em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então é uma grande característica da nossa empresa. O ano que vem, vamos lançar um produto que se chama UrgoStart, que é um produto, vamos parar, é um curativo ativo. É uma matriz de cicatrização e ele é um produto que foi o primeiro produto a demonstrar a eficácia no tratamento das feridas de pé diabético. O que significa isso? O pé diabético, estamos um pouco longe da EB, mas o pé diabético é uma doença, é uma complicação do diabetes, como um risco muito forte de amputação. E 50% das pessoas que são amputadas, há 5 anos, têm um risco de ir a óbito. Então, não estamos falando de uma complicação, estamos falando de um risco de morte para esses pacientes. E o UrgoStart teve um estudo publicado no Lancet, que demonstrou que ele fecha as feridas de pé diabético. O primeiro produto a demonstrar isso. Então, é um grande orgulho de poder lançar esse tipo de produto aqui no Brasil pela primeira vez. E falando de EB também, temos uma nova versão do nosso produto que se chama do produto UrgoTool, que acho que você conhece, que é um produto bastante usado para os pacientes de EB, e estamos com uma nova versão que se chama UrgoTool Fit, e o objetivo é de ter um produto cada vez mais flexível para se adaptar realmente em todos os lugares do corpo. Então, ter uma matriz extremamente flexível de TLC, então que não gruda, que você retira sem dor sempre, que tem essa característica de ajudar na cicatrização, mas sendo cada vez mais conformável para colocar aqui nos dedos, para colocar nos ouvidos, no nariz, e todas as partes do corpo onde às vezes é difícil fazer um produto ficar. Então, é um produto que eu acredito que vamos poder lançar aqui no Brasil, dependendo de todo o processo de registração, como Anvisa, etc. Sim. Provavelmente em 2023 ou 2024. Então, vamos ter que esperar ainda mais um pouquinho, mas esse produto vai chegar também para o Brasil. E além dessa questão da maleabilidade, né, o princípio ativo dele, qual que é a lógica dele? O que o P&D, porque essa pergunta não é nem sobre o produto, mas é o que os pesquisadores trouxeram de importante nessa tecnologia nova. Isso é legal. Nesse produto, realmente é uma evolução da tecnologia TLC, no sentido que mas muito orientado para o conforto e para a flexibilidade. E não tem uma malha dentro, não tem uma malha de poliéster como tem hoje no UrgoTool. Mas do ponto de vista de atividade dentro da ferida, ele não tem uma atividade maior. O nosso UrgoStart, que é outro produto que eu falei, é um produto que ele tem o NOSF, que é um ativo que ajuda no processo de cicatrização, na microvascularização
é em como equilibrar, não é a palavra justa, as metaloprotease dentro da ferida. Ok. Esse é através de um produto que se chama o octosulfato de sacarose. Esse é o princípio ativo do Urgostart. Uhum. Então, esse produto, se ele por isso que falo que esse produto não tem nenhum equivalente, porque não tem nenhum outro produto que tem octosulfato de sacarose dentro, etc. É um produto Urgostart que já foi lançado na Europa e já está também dentro dos guidelines da DEBRA Internacional. Na realidade. Então, é um produto que também pode ser usado para os pacientes com epidermólise bullosa aqui no Brasil. Fantástico. Eu acho que o benefício e toda a tecnologia por trás, quando você vê um produto somente na caixa, é muito importante. Tudo que tem, as pessoas às vezes não imaginam, né, os benefícios. Eu acho que isso é que vocês da indústria como um todo trazem de benefício, principalmente a EB, que tem um uso muito intenso, aquilo que eu falei, não é um medicamento de 2 milhões de dólares, mas é um uso diário, rotina, muito intenso. Então, toda a tecnologia embarcada que vem para trazer benefício e melhorar a qualidade de vida, eu acho que é o grande desafio que a indústria tem e é o que todos nós da comunidade esperamos. Né? E vocês, num perfil de uma empresa multinacional, eu acho que esse é o grande desafio. O que se tem sendo bem desenvolvido e trabalhado no mundo das melhores práticas é fazer com que isso chegue ao nosso país também de uma maneira ágil, sem ser, a gente brinca, né, sem ser tropicalizada. Às vezes você tem um produto que está no exterior, funciona de um jeito super bem, e quando vem para cá, às vezes por algumas razões, eles não vêm da mesma maneira. Então, é uma loucura, eu praticamente eu não condeno isso absurdamente para todos os setores, né? Como igual a gente fala, você está cuidando de saúde, você está cuidando de vida, você está cuidando de qualidade de vida das pessoas, então assim, não tem mais ou menos qualidade. Qualidade é qualidade e pronto, acabou. Então, isso é muito importante. Acho que duas coisas muito legais que a gente conversou nesse tempo todo, que a gente pode ter, né, o takeaway, aqui a gente pode ter algumas conclusões interessantes. Esse lado da educação e formação, eu acho que a gente está super alinhado, gostei muito de ver essa visão sua, apesar de, né, eu brinco com as pessoas, eu estou nessa câmera aparecendo aqui, mas por trás eu trago, às vezes, expectativa e anseios de todas as pessoas que têm interesse e, às vezes, oportunidade de poder conversar com você. Então, na maioria das vezes, eu estou sendo porta-voz e eu tento fazer essa oportunidade de ser um porta-voz da melhor maneira possível. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com um executivo de uma empresa, como um profissional de destaque, a gente tenta buscar todas essas informações para a comunidade. E isso é um pouco do privilégio que eu posso ter, e aí eu posso fazer algumas perguntas que são boas. Então, acho que algumas coisas que são interessantes, a gente está bem alinhado, é o lado da educação, é o lado da informação, é o lado de um circuito mais longo, mas eu acho que é o circuito que ele traz um poder para as famílias, um poder para as pessoas com EB, que é o poder do julgamento. Eu posso entender e conversar com aquilo que está sendo trazido, proposto, etc., de uma maneira muito franca, porque eu estou ali, e não a ignorância não leva ninguém a lugar nenhum, né? Porque eu não sei, quando eu não sei, qualquer coisa que me apresentem é uma alternativa positiva. Então, por isso que eu gosto muito desse propósito nosso e é onde eu me identifico bastante com a causa da Débora, é isso. É poder dar conhecimento para as pessoas, poder dar essa autonomia dela ter. E capacitar os profissionais cada dia mais numa patologia que para a gente, para alguns é uma doença rara, mas para nós que temos, ela é 100%, não tem nada de raridade. Somos nós que convivemos com aquilo. Então, eu acho que esse ponto, eu gostei muito desse posicionamento de vocês. Aproveito o time todo que está aqui na live também escutando e nos ajudem com essa conduta, com essa atuação no dia a dia, no campo de vocês, que isso é a gente dar um passo atrás às vezes para dar dois na frente. Então eu costumo sempre dizer, os resultados que a gente vai alcançar enquanto comunidade e sociedade são muito maiores. O segundo ponto, que eu acho que você comentou, e aí é uma provocação minha também, que já é um convite
para vocês que não podem ficar fora de um trabalho de pesquisa que a gente tem que fazer aqui no país. A Débora está liderando e puxando um projeto grande de formação de pesquisa, e alguns parceiros já vieram, eu já convidei, e eu sei que estão vindo muito em função do porquê é a Débora, e eu não posso deixar de fazer o mesmo convite para vocês, até porque a representatividade, o tamanho de vocês e a importância de vocês no mundo é um privilégio muito grande para nós termos vocês dentro de um grupo que a gente está puxando de pesquisa. E aí, Adrian, eu quero contar com vocês. Então, olha, sobre pesquisa, isso faz parte do DNA da Urgo. A Urgo, para todos os produtos que temos estudos clínicos. Falei já do estudo do Explorer para o produto Urgostat, que foi publicado no The Lancet. Não tem nenhum outro produto, nenhum outro curativo que tenha uma publicação no The Lancet. Mas por quê? Porque isso realmente faz parte. A Urgo fez hoje o que é o maior estudo com EB de um curativo, com 20 pacientes, para demonstrar que ele ajuda na cicatrização e no conforto de seus pacientes, vários anos atrás já. E a primeira parceria da Urgo, junto com a Débora, foi feita para um estudo de sequenciamento genético dos pacientes com EB. Então, o envolvimento da Urgo com pesquisa em EB e fora de EB, ele é total. Ele realmente faz parte do DNA da nossa empresa. Então, no momento que tem projetos sérios de pesquisa no mundo de EB aqui no Brasil, com certeza a gente vai avaliar, vai pedir para o nosso também. Isso depende muito do grupo e das decisões do grupo, mas por que não? Isso faz parte, o Brasil é um país piloto, então, com certeza sabemos que fazer avançar a ciência sobre EB é necessário. Temos que desenvolver pesquisa, desenvolver o conhecimento dessa doença e dos tratamentos dessa doença. Então, por que não? Opa, faz todo sentido. Vamos no high five aqui, então, eu e você aqui, porque uma coisa que você falou muito importante, bons projetos e seriedade. É bom falar quando a gente tem. Então, assim, eu fico muito confortável de fazer esse convite e, sem dúvida, a gente vai estar procurando vocês também. E nós estamos com 2 grandes projetos de pesquisa. Uma das iniciativas nossa em uma certa extensão, a gente sabe das dificuldades, mas a gente quer trazer um trial para cá, a gente quer fazer coisa grande, porque o trabalho que dá a pensar pequeno e pensar grande é o mesmo. Então, a gente tem condição de fazer. Hoje a gente está com diversas iniciativas que a gente consegue trazer e nesse guarda-chuva da Débora Brasil avançar. Eu brinco assim, tem dia, Adrian, que às vezes a gente acorda e vê tanta dificuldade nesse mundo nosso de EB. Eu brinco assim, o 0800 nosso, né, que é o telefone da doutora Janine e outros profissionais, quando tá no problema é aonde toca. Então, eu fico vendo assim, chega uma hora que você fala assim, poxa, parece uma bicicleta que você vai pedalando, e a gente não chega no final da corrida. A EB, ela deixa isso um pouco com a gente, porque ela é para a vida toda. E aí a gente conversando com os nossos voluntários, o nosso time, eu falei, gente, peraí, vamos parar de trabalhar só na consequência do problema, vamos trabalhar na causa. Eu acho que pesquisa, eu acho que desenvolvimento, não que o país, hoje eu falo assim, e vocês, nessa visão mundial, você sabe, mas hoje eu acho que nós estamos com o maior número de pesquisas em andamento de EB e um dos maiores investimentos que a gente nunca teve, quando você olha para o mundo. Então eu fico muito feliz,
né, nessa conduta de vocês, não só aqui no Brasil, mas também da central, do headquarter, para apoiar iniciativas dessa forma. E assim, nós estamos com alguns projetos acho que são 2 grandes grupos de projeto de pesquisa, um projeto de fazer um mapeamento e o desenho do perfil da EB no país. Eu acho que isso é extremamente importante, é extremamente necessário a gente fazer esse mapeamento da EB no país, e aí como um todo, através de sequenciamento, através de estatísticas, através de análise, através de extrapolação de dados. Então, é um projeto que esse já está pronto, desenhado. E um outro projeto grande, não tem como ser diferente, hoje a terapia gênica é a via de desenvolvimento que está acontecendo, as principais inovações e buscas de cura para a EB. Então, a gente quer estar desenvolvendo, a gente já desenhou o protótipo, a gente quer estar fazendo um trabalho desse no Brasil, e não tem como desenvolver. Acho que na história da humanidade, a indústria, as empresas, eles sempre foram responsáveis por grandes saltos de inovação, de desenvolvimento, de pesquisas. Então, não vai ser diferente na EB. A gente, sem dúvida, eu fico muito feliz, vou fazer como se fosse a sua mão aqui comigo, o high five aqui. Vamos estar junto nessa oportunidade de apresentar para vocês e mais um grande parceiro na mesa para com a gente nesse mundo de pesquisa. Vamos atuar em cima da causa, vamos tentar direcionar nossos esforços para a gente sair um pouco mais forte nesse processo e, quem sabe, né, avançar e trazer muito mais qualidade de vida para as pessoas com EB. Esse é um dos grandes propósitos que a mim me motiva, por acordar cedo, dedicar, dormir tarde, enfim, pensar em EB, pensar no que a gente pode diferenciar e fazer. Então isso é uma das coisas que me motiva. Não só essa loucura do dia a dia de melhora, piora, porque é uma rotina, mas a gente tem que pensar um pouco como que a gente faz para resolver isso, como que a gente faz para buscar a cura, uma solução. Acho que isso a gente não pode deixar de nos motivar, sabe, Ada? E tendo vocês nessa visão sua como um todo, de DNA de pesquisa, eu fico muito confortável. Eu fico muito confortável de ter vocês como parceiros. Maravilha. Cara, putz, excelente bate-papo. A gente conversou muitas coisas aqui. Tem algumas mensagens interessantes. A Elisângela colocando. Aqui em casa somos 2 com a EB. Tão bom saber das evoluções e das melhorias, não só de produtos, mas enfim, de pesquisas. Isso é muito legal. A equipe como um todo reforçando esse trabalho de educação, de desenvolvimento, como um todo. Então isso é muito legal. Tia Sônia, a Priscila hoje ela não está com a gente, mas a Priscila é uma das grandes, eu acho que é um dos grandes conquistas e ativos que a Deba Brasil tem nesse mundo de pesquisa. E ela é uma pessoa que é um motivo de muito orgulho nosso ter a Priscila liderando esse processo, e é um dos grandes projetos que a gente tem feito. Ela me ajuda diretamente nessa coordenação. Então, a gente sabe com quem a gente direciona esses esforços. Gabi Rodarte, Raspaldo Científico é a nossa base. O Cristiano conta com a gente, vamos estar junto. Uau. Então a turma está atuante bem aí mesmo. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Adri, brincando, como você estava preocupado em relação, Leandro, quero saber se vai ser legal, se não vai, estou na expectativa. Conversamos quase 1 hora num papo super legal. Falamos de várias coisas. Eu aprendi muito, um pouco com você, dessa visão como um todo da empresa, como que é sempre legal. Eu falo, eu aprendo muito nessas oportunidades que eu tenho tido de conversa. Reforço que é um grande prazer tê-los como parceiro. Vou sempre cobrar, vou sempre fazer esse processo de advocacy em função de todas as comunidades da EB, para buscar vocês sempre a atuação, não olhar as pessoas como número, não olhar as pessoas somente como uma possibilidade. A gente tem que ter a ética, o respeito, essa atuação forte no país. Eu vou ser sempre o ferrinho de dentista em cima dessa cobrança, porque é a forma que eu acredito. E se eu não acreditar, eu prefiro não fazer, eu prefiro não estar aqui. Então, mais uma vez, a gente já teve algumas oportunidades de conversar, pessoal. Vai cair Se cair, a gente entra de novo a despedida. Vamos fazer isso. Mas eu acho que ainda vai. Eu deixo com você as palavras finais. E, mais uma vez, obrigado pela sua agenda.
e deixo com você a mensagem final. Se porventura cair, a gente volta para fazer o fechamento, mas eu acho que a gente está com o tempo aqui tranquilo. Tá bom. Não, eu queria te agradecer mais uma vez pelo bate-papo. Eu tinha, para ser muito sincero, tinha um pouco medo se eu ia entender tudo, se você começava a me falar mineirês e que eu ficaria perdido. Eu consegui seguir, então fiquei contente com isso. Agradeço muito pelo interesse, o tempo que você dá para a gente para poder explicar da nossa empresa e como nós trabalhamos. Enfim, resumindo, eu acredito que trabalhar com EB, que você seja médico ou associação ou empresa, temos que seguir algumas regras, algum padrão. A educação é extremamente importante. 2, o respeito, o carinho. A Mariana, ela insiste muito vamos fechar essas feridas com carinho. E isso me motiva e nos motiva a todos em fazer isso como empresa. E por fim, temos que trazer inovação, temos que trazer produtos novos, tratamentos novos, etc. Hoje não temos um tratamento para EB, hoje que vai acabar com EB, então temos que continuar pesquisando e temos que continuar trazendo produtos para melhorar a vida dos pacientes com EB e dos familiares dos pacientes com EB, ajudar o sistema de saúde a enfrentar isso e ajudar os profissionais de saúde frente a esse desafio que é essa doença. É isso que nós tentamos fazer e o nosso propósito e a nossa maneira de ser e de trabalhar. Mais uma vez, quero agradecer a Debra. Parabéns a vocês por todo o trabalho, que seja o kit borboletinha, toda a divulgação, o trabalho de pesquisa. É um trabalho enorme, o trabalho de lobbying político, é um trabalho enorme, um trabalho extremamente importante, mas que faz que hoje estamos avançando, o Brasil está avançando no cuidado dos pacientes com epidermólise bullosa e só esperando que vai sempre melhorar e que cada vez mais todos os pacientes vão ter acesso a tecnologias, a produtos, a tratamentos, a médicos que ajudam e que vão melhorar a qualidade de vida deles e esperamos encontrar um tratamento. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí a disponibilidade, a agência, a agenda de vocês, a parceria, né, como um todo, e tenho certeza que a gente vai seguir nessa parceria por muitos e muitos tempos. Com certeza. Eu brinco, eu falo, diariamente eu trabalho para acabar com a Debra, né, que é o que eu brinco com o pessoal sempre, porque se a gente acabar com ela é sinal que a nossa missão foi cumprida. Então, obrigado mais uma vez. A Mariana está me provocando ali, dizendo que essa live foi um trem bom demais. Então, fiquei muito feliz que você já está um francês bem mineiro, já está sabendo utilizar o conceito de trem. Isso é muito importante. Estando por aqui... Estou atleticano, sou galo também. Então acabou. Então acabou. Dívida minha. Vou te mandar uma camisa do Galo autografada, então. Quando você estiver aqui no Brasil, nós vamos ver o nosso Galo. Aí o Kaique vai morrer de raiva aí com esse Flamengo dele, mas Galo é sempre. Galo na veia. Obrigado, Adrian, mais uma vez. Obrigado Foi um prazer muito grande. Muito obrigado pela atuação de vocês e por nossa live aí. Mantemos contato. Um grande abraço. E a quem não teve oportunidade de ver, acompanhe nossas lives. Essa live vai ter salva no IGTV e depois ela vai para o nosso canal do YouTube. Aproveitem, entrem no nosso canal do YouTube, assinem o canal, marquem para vocês receberem as notificações, que sempre que tiver um conteúdo novo, como essa live que a gente fez com a Hugo, vai para lá daqui a pouco, vocês vão ser notificados.
Não deixem de acessar, e esse trabalho é muito importante para a gente. Todo mundo que acessa e ajuda esse trabalho a ficar cada dia mais forte, cada dia mais representativo no nosso país. Adria, muito obrigado. Muito Uma obrigado. boa noite e a gente mantém contato. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.